faz de novo para ver se acerta. Eu vou avançar aqui, não vou arriscar. Sistemas como esse, reconhecendo minha fala, né, e inglês e português, fiz testes em português também, isso está no nosso dia a dia, tá? E por causa disso tem sistemas com redes neurais profundas embarcadas, né? Ou na nuvem, e aí é uma escolha, é uma decisão de projeto, né? E eu acho que também é importante a gente falar de uma mudança de modo de trabalho, de workflow, nos projetos de aprendizado de máquina, né? Então, eu gosto muito desse slide aqui, porque aqui eu acho que a gente tem um apanhado do que hoje já se chama de aprendizado de máquina clássico, né? Então, de 1990 até o dia de hoje, muito utilizado, tá? E que é um processo que a engenharia das features ela é feita de forma manual, né? Então, eu acho que o primeiro dia do Summers que vocês trabalharam num processo que envolveu essa engenharia de features, né? E depois a criação de modelo simples, né? E essa criação do modelo simples foi algo que o computador fez, que a máquina fez. Então, a gente tem em azul ali, seria o que é automatizado desse workflow, né? Então, e lá na direita nós temos alguns exemplos aqui. Então, um modelo linear, fazendo a separação de dados nos dados lá, aqui um modelo menos linear e o outro modelo linear, mas basicamente fazendo esses diferentes cortes nos dados, como foi colocado no início da semana, né? Então, regressão, SVMs. E abaixo ali nós temos o que se chama, né, de aprendizado profundo, ou melhor, aprendizado fim a fim, né? Em que toda a parte da engenharia de features, né, dessas características em cima dos dados, são características que permitem a gente distinguir melhor os nossos dados, enfim, para um problema de classificação ou regressão, né, que seja o tipo de tarefa, em que isso agora é incorporado, né, no pipeline esse automático, que é feito pela máquina, né? Então, nós temos um aprendizado que é fim a fim, né? Então, ele inicia do dado em si e termina lá com a criação desse modelo. Então, todo esse processo aqui, ele entra no processo de otimização, né? No processo de minimização, né, da nossa função objetiva, né? E um grande exemplo é uma rede convolucional, tá? Então, isso cada vez mais está se tornando, digamos assim, mais normal, né? E a ponto de esse livro-texto, né, de 2016 já apresenta essa visão, né, da visão do aprendizado de máquina clássico, né? E aqui os quadradinhos que a gente vê são quadradinhos em que a máquina opera, né? São quadradinhos que a gente consegue fazer a automatização do processo, tá? E bem aqui na direita a gente consegue já ver aonde que entraria Deep Learning, né? Em que a gente consegue colocar essa construção das features como parte de todo o processo de otimização que é utilizado, né? Então, bom, agora entrando, né, em rede neural convolucional ou Convolution Neural Network, né, CNN em inglês, eu acho que primeiramente são redes que permitem escalar as redes neurais para o processamento de grande volume de imagens e sequências de vídeos, né? Aqui, de novo, o tipo de dado colocado em imagens e sequências de vídeos, porque é o tipo de dado que mais, digamos assim, que foi mais utilizado no início, na construção das propostas de redes neurais convolucionais, mas hoje se trabalha com dados que são por exemplo, séries temporais, a minha voz, por exemplo, como estava colocando, que vai entrar na forma de um sinal, uma série temporal de áudio, né? Bom, essas redes, elas têm algumas características, elas permitem conexões esparsas entre os neurônios
os neurônios artificiais, né? E isso já fazendo um contraste com todos conectados com todos, né? Que seria a rede neural convencional, que vocês viram, acho que foi ontem, com o Ricardo, né? Então, MLPs, um grande exemplo, com várias camadas, né? E isso também permite, né, um compartilhamento de parâmetros, né? Então, agora, ao invés de ter um parâmetro específico para uma posição na imagem, né, eu tenho parâmetros que são que vêm de forma agregada e é compartilhada por várias áreas da imagem. A gente vai ver um pouquinho mais como que isso é trabalhado, né? Essas formas de agregamento, né? Ou agregação, não sei como é que se fala em português, mas e isso permite uma certa generalização, a possibilidade de generalizar de forma automática para as translações dos dados de entrada. Então, o que significa? Significa, por exemplo, para a imagem, uma convolução que cria uma convolução que cria um mapa 2D de certas features do nosso dado de entrada. Se algum objeto move nesse dado de entrada, a sua representação também move na mesma quantidade na saída. Tá? E isso é importante para muitas aplicações. Tá? E eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Qual é a ideia-chave por trás de uma rede neural convolucional? É que a gente substitua a multiplicação de matriz das redes neurais convencionais por uma operação de convolução. Né? A gente vai ainda ver em mais detalhes o que é uma convolução, nós vamos fazer um passo a passo, tá? Mas todo o restante continua o mesmo. Nós temos backpropagation, que vocês viram ontem, ele continua o mesmo, e todos os outros elementos do sistema eles continuam o mesmo. Né? Então, vamos olhar agora com mais detalhes o que é uma convolução, tá? E algo que nós chamamos de kernels. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Essa aqui é uma imagem que eu peguei de um dos datasets que foram gerados, acho que foi no segundo dia, né? Nas aulas da Larissa do Ulisses, né? Então, aqui nós temos um cardeal, né? A nossa imagem original aqui, né, do nosso cardeal. Tá? E eu acho que é importante a gente entender como que o computador ele representa e manipula esse tipo de foto, né? E isso acho que vai nos dar um bom entendimento, né, sobre algumas abordagens de visão computacional, né? Então, se nós utilizarmos o Photoshop ou o Paint no Windows, né, ou o GIMP, nós conseguimos aplicar alguns filtros nessa foto. Então, aqui nós temos um primeiro filtro que eu apliquei aqui, é um filtro de blur, né? Então, a imagem ela fica borrada aqui, vocês podem perceber. E nós temos aqui um outro filtro chamado Sharpen, que torna a imagem mais sharp, né? mais crisp em inglês, ou traz mais nitidez para a imagem, né? Aqui um outro filtro de brilho, aumentar o brilho, brightening, e o outro filtro para tornar menos brilho. São alguns tipos de filtros que nós podemos aplicar, né? E num programa tipo esse do Photoshop, né? Então, quando nós clicamos num pedaço da imagem, né? Na verdade, essa manipulação que a gente faz naquele pedaço da imagem é chamada de kernel. Né? E a convolução é quando esse nosso kernel é multiplicado pela própria imagem. Né? Então, mais tecnicamente, a convolução é quando a gente aplica uma função sobre outra função. Então, se a gente pensar que a nossa imagem aqui, base, né, é uma função de cores, né? Então, o nosso kernel, então, ele é uma função de pixel, por exemplo. Né?
e aí, quando a gente aplica essa função sobre outra função, nós temos uma convolução. Tá? Isso aqui ainda é muito alto nível, mas eu quero agora mostrar para vocês, tá, o que acontece com esse kernel, né, que nós estamos chamando de blur aqui, tá, que nada mais é do que uma média ponderada dos números que representam os pixels. Tá? Então, esse aqui é o kernel que vai permitir a gente chegar nesse resultado de uma imagem blurred, borrada. Tá? O kernel para o sharpening é o kernel que o elemento, o pixel do centro aqui, ele é mais iluminado, né? E os adjacentes, eles são diretamente, ou eles são subtraídos, na verdade, né? Um outro tipo de kernel, que é para aumentar o brilho, é quando o valor da cor do pixel central ele fica maior, né? E aqui de forma oposta. Então, esse aqui são alguns kernels, né? Que vão nos dar essas diferentes características dessa imagem do cardeal. Bom, o que eu quero agora que vocês imaginem, que nós temos aqui a nossa imagem original, é uma imagem com de 6 pixels por 6 pixels, né? E eu quero que vocês imaginem que essa imagem aqui é a imagem de um coração. Tá? Talvez não seja fácil de enxergar um coração aí, mas porque são poucos pixels para a gente representar, mas eu quero que vocês imaginem, olhem, imaginem, tem um coração lá. Tá? Olhando isso, tá? Esse símbolo aqui, esse asterisco, é o símbolo do operador de convolução. Tá? E agora a gente vai fazer um passo a passo de uma convolução, e nós vamos utilizar, nesse passo a passo, esse kernel de blur, para borrar a imagem. Tá? Então, e aqui o resultado é a nossa imagem convolucionada. Tá? E, obviamente, vocês conseguem ver que a imagem convolucionada ela tem um tamanho menor do que a imagem original. Aqui, a imagem resultante será uma imagem 4x4. Tá? Então, o que se faz? Se cria, primeiramente, uma janela, tá? E essa janela é digamos, quadrado aqui em vermelho, e esse quadrado em vermelho, ele tem as mesmas dimensões do nosso kernel, tá? E com essa janela é feita, né, a convolução, que basicamente é a multiplicação dos elementos que estão no nosso kernel com os elementos nas respectivas posições, tá? Dessa janela. Tá? E depois da multiplicação é feita uma soma, tá? E o resultado é colocado na imagem convolucionada. Tá? Então, é 0,56. Então, se vocês olharem o que foi feito aqui, foi feita a multiplicação. Aqui são os dados já que foram multiplicados. Se a gente somar todos esses dados aqui, a gente tem um valor de 0,56. Bom, e o processo ele continua, ele avança para a próxima posição, para a próxima janela, e o avanço ele é feito na forma de uma célula, e aí, fazendo de novo essa multiplicação, a gente tem 0,57 na nossa imagem convolucionada, utilizando esse tipo de kernel. Né? Até que no final nós temos o resultado, né? a imagem com todos os resultados, tá? E aí a gente conseguiu aplicar a convolução em toda a nossa imagem original. Tá? O que acontece? Acontece que alguns parâmetros nós podemos mexer em uma convolução, tá? E um desses parâmetros é o que nós chamamos de stride, tá? Ou passo, ou passada, em português. Tá? O que significa, o que é o stride? O stride é justamente o número de células que nós devemos utilizar para cada avanço da nossa janela. Tá? Então, se nós trabalharmos com stride de 1, então aqui eu estou mostrando, eu estou mostrando aqui
metade do nosso, um pedaço do nossa imagem original coração lá, tá? Só para ficar mais fácil, tá? Mas com o slide de uma célula, nós avançamos as janelas uma célula, assim como nós fizemos no exemplo anterior, tá? Com o slide de 2, nós avançamos as janelas a cada 2 células, né? E com o slide de 3, nós avançamos a janela a cada 3 células, tá? E vocês podem ver que o número de valores resultantes, né, que são os resultados, eles diminuem à medida que a gente aumenta o tamanho do nosso passo, tá? E isso é bom, né? Isso é super bom porque significa que nós temos menos dados e isso vai ajudar a gente a fazer nossas computações de forma mais tranquila, né? Mas ao mesmo tempo ele traz um problema que se nós aumentamos muito o tamanho da nossa passada, né, do nosso passo, significa que nós podemos perder informação. Então tem aí como o trabalho com redes neurais profundas, né? E tem sempre essa busca entre viável, conseguir treinar, conseguir chegar no fim, conseguir convergir para um modelo, né? E desempenho. E desempenho aqui, eu falo desempenho qualitativo, por exemplo, a qualidade dos resultados que o modelo gera. Então, todas aquelas métricas que vocês já viram, acurácia, recall, enfim, todas aquelas métricas, tá? Nos problemas de classificação. Tem um cenário também que nós gostaríamos que a nossa imagem resultante ela fique do mesmo tamanho do que a nossa imagem original, e isso, e para que a gente consiga digamos, esse resultado, nós precisamos fazer o que é chamado de padding, né? Então, padding seria um preenchimento, né? Então, um dos preenchimentos mais comum é a gente fazer um preenchimento com zero, então chamado zero padding. Então, basicamente, nós pegamos a nossa imagem original, né? E criamos uma borda, se você pensar aqui, com zeros, né, sobre a imagem. E aí, à medida que a gente vai fazendo as convoluções em cima dessa imagem, né, nós vamos obter a imagem do tamanho original. Só que existem outras maneiras de fazer esse padding, uma outra maneira que eu coloco aqui, aí, enfim, são escolhas, né, de projeto da rede. Uma outra maneira é fazer o que é chamado de espelhamento, né? Então, basicamente, o que se faz da imagem original é espelhado, por exemplo, essa linha aqui no topo ela é espelhada, né, aqui, essa coluna aqui da esquerda é espelhada aqui, e aí se cria de novo, essa borda em torno da imagem, que é um espelho das linhas e colunas externas, mais exteriores da imagem original. Tá? Bom, isso aqui são vários tipos de processamentos que são feitos, né? Um outro tipo de processamento que é feito também utilizando as janelas deslizantes, né? É o que é chamado de pooling. Então, pooling ele vem do inglês um pool em inglês ele é agrupar, ele é um agrupamento de alguma coisa. Então, o pooling, na verdade, o que é nós pegarmos os valores que se encontram numa janela e aplicar algum cálculo estatístico simples, né? Pode ser mínimo, pode ser máximo, pode ser a média, pode ser a mediana, enfim, um cálculo simples, né? Esse cálculo, nesse caso aqui, como exemplo, aqui nessa janela aqui do topo da esquerda, se nós utilizarmos max pooling, que é muito utilizado, né, já antecipando, o resultado do max pooling aqui para
Para essa janela aqui é 256, né? E aqui 153, 23, 55. Então, isso aqui fica o resultado do max pooling, né? Então, essa operação ela é muito útil quando nós trabalhamos com imagens grandes, né? Pois ela é uma maneira de diminuir o tamanho da imagem, né? Então, o que significa isso? Que imagens menores, né, significam menos recurso computacional, né, para processamento, o que é mais rápido e barato, né? Então, avançando aqui, eu queria então agora colocar um pouco da terminologia. Eu prometi para mim mesmo que não ia trazer matemática nessa apresentação aqui, mas esse aqui acho que é o máximo que vocês vão ver. Mas basicamente é só para mostrar um pouco da definição um pouco mais matemática, mais abstrata, né, de convolução. Então, na direita, a gente tem um diagrama de uma convolução. Então, aqui é uma convolução com história de 1. Então, basicamente, nós temos aqui a nossa entrada, nosso input aqui, tá? Então, a gente pode ver que o resultado, que é a nossa saída aqui, tá? O que é? É a multiplicação da nossa entrada, ou aquela janela, né? Com o nosso kernel. Então, nós temos AW mais BX mais EY mais FZ, e, obviamente, a soma de tudo isso é o resultado que vai naquela célula da nossa saída, tá? E a convolução, a convolução de duas funções FG e um intervalo finito de 0 a t, ela é dada por essa integral, né? Aquele é o símbolo de convolução lá, tá? Existem várias definições, assim, existem definições mais amplas do que essa, inclusive utiliza integrais não definidas, né? E também definições de convolução discretas, que basicamente é o que a gente vem utilizando, né? Mas, basicamente, o símbolo aquele ali é o símbolo que refere-se à convolução de f e g, né? Que é a multiplicação dessas duas funções. Dando continuidade, kernel e redes neurais, eu queria mostrar algumas coisas. Então, o pessoal da divisão computacional, eles estão... eles trabalham, estão muito acostumados em brincar com números, né, que compõem, por exemplo, um kernel, tá? Para que esse kernel ele possa extrair características interessantes em imagens. Então, por exemplo, até o momento a gente brincou com kernels de 3.3, mas eles podem ser de qualquer tamanho, tá? E pode ser que a gente defina um kernel que, ao convolucionar sobre, por exemplo, uma orelha de um gato, né, que esse kernel produz um valor mais alto, né, e isso significa que a gente identifica aquilo como uma orelha de um gato, pode ser o nariz, gato pode ser o olho do gato, né? Então, esses são os tipos de kernels que podem ser criados e definidos, né? Aos poucos, as pessoas elas começaram a conectar alguns pontos, né? E os kernels, eles são dispositivos que, basicamente, eles multiplicam pesos a uma entrada e adicionam, né, os resultados em um único valor. Basicamente, isso é o que o kernel está fazendo. E aí a pergunta é o que mais faz esse tipo de operação. Então, aí que vem para o lado da direita, né? Então, aqui já trabalhando com um modelo simplificado de um neurônio artificial, né? Em que esse tipo de rede faz um mapeamento das entradas do neurônio para um kernel em que os pesos são computados ou são treinados, né? E aqui já entra o papel das redes neurais, né, e convolucionais, porque por conta do uso do operador de convolução nesses sistemas, né?
eu queria apresentar aqui um exemplo de uma rede neural. Essa rede neural é uma rede bem simplificada, tá? Ela não é a LexNet ainda, mas ela é tão simples quanto a LexNet, né? E é uma rede que foi criada basicamente para fazer a classificação dos sinais da língua, dos sinais americanos, né? Para surdos e mudos, né? Então, nós temos as imagens entradas, né? Então, a imagem aqui de entrada é uma imagem que tem 28 por 28 pixels, né? E nós temos aqui, basicamente, duas camadas, né? Então, desculpa, duas camadas convolucionais, em que nós temos os kernels que trabalham numa janela de 3 por 3 pixels, né? E uma outra característica, a gente pode ver que da imagem original esses kernels estão operando, né? São dois kernels que estão operando aqui, né? E uma outra coisa interessante aqui, tá, é que os resultados de uma camada, né, as saídas de uma camada, uma primeira camada que conecta uma segunda camada, terceira camada, né, os resultados, as saídas, elas são empilhadas, essas imagens resultantes são empilhadas, né? Então, por isso que nós chamamos de stacked images ali, e esse conjunto de imagens que são empilhadas, né? Esse conjunto de imagens empilhadas depois são processadas, então os kernels, na verdade, eles acabam processando um plano, né? Fazendo todo o processamento naquele plano, depois eles pulam para a próxima imagem, o outro plano, né? E a limitação do número de planos, né? dessa terceira dimensão, né? De processamento é basicamente a memória do nosso sistema, né? O que nós temos aqui? Nós temos, aqui no final, nós temos esses resultados, eles são transformados num vetor, eles são flat, seria, são meio que serializados nesse vetor, e isso aqui serve de entrada para duas camadas densas, né? Então, aqui densa já é camadas que são totalmente, em que todos os elementos são conectados com todos, né? Até chegar no final da camada, da última camada, e essa última camada ela é uma camada importante, né? Em geral, aqui é uma camada que produz uma distribuição, né? Uma distribuição sobre, se for um problema de classificação, como é o caso, sobre as classes de interesse, né? E em que essa distribuição atribui uma probabilidade para cada uma das classes. Então, aqui nós temos 24 classes de interesse, então, cada uma dessas classes elas terão uma probabilidade, né? E essa probabilidade ela está relacionada com o quanto aquela classe assemelha, de acordo com o resultado da rede, ao rótulo, né? Rótulo-alvo, né? Bom, dando continuidade aqui, toda as redes neurais convolucionais e talvez elas sejam a primeira grande representante, né, dessa conexão com a neurociência, né? Então, existe uma base neurocientífica, né, por trás da construção desse tipo de rede, né, em que a visão humana, né, e agora se sabe muito mais, né, ela passa por vários processamentos, né, e esses processamentos eles são áreas do nosso cérebro. Então tem uma primeira área chamada V1, depois tem V3, V4, não me lembro bem os nomes exatamente dessas áreas, mas basicamente o que acontece é vai se criando algumas abstrações, né? E isso é a maneira como nossa visão
ela está organizada e essas abstrações basicamente permite inicialmente numa área do cérebro o cálculo de linhas e arestas, né? Então isso faz parte das primeiras camadas de uma rede convolucional padrão. Depois nós temos essas arestas, elas têm intersecções, e aí nós podemos trabalhar com texturas, e depois depois chegamos a objetos. Então, isso tudo de certa forma está relacionado com esses resultados da neurociência. Não são todos os resultados que se conseguiu, digamos, incorporar nessa. Tem coisas que não funcionam, como as redes neurais artificiais funcionam, né? Mas alguns dos resultados são resultados importantes. E eu até cito que, por exemplo, essa rede AlexNet, que vocês vão trabalhar na parte prática, ela é uma rede proposta, é uma rede convolucional, rede neural convolucional proposta pelo estudante do Jeff Hinton, né? E o Jeff Hinton, antes de ir para Toronto, ele era professor na UCL, em Londres, em que ele trabalhava no centro de neurociência chamado Gatsby, e nesse centro, né, eles basicamente estudavam toda a parte de neurociência do ponto de vista computacional, tá? Então, possivelmente isso tem uma grande influência até dessa proposta do AlexNet. Né? Bom, dando continuidade aqui, eu vou então entrar no que eu chamei de uma arquitetura vencedora. Tá? Até coloquei a palavra vencedora até um superlativo, né? Vencedora porque é uma arquitetura que ela foi proposta para, enfim, uma competição, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E ela venceu essa competição, né? E essa arquitetura é a AlexNet. Ela foi a arquitetura e os resultados eles foram descritos num paper na NIPS em 2012, tá? Uma conferência premier da área, né? Hoje 81.129 citações pelo Google Scholar, então significa que enfim, é um trabalho com um grande impacto na comunidade, né? E nas aplicações, pelo número de citações, né? Basicamente, a tarefa era a tarefa de reconhecimento de objetos, né? E a motivação foram as competições ILS, VRC 2010 e 2012. Né? Então, o desafio era, então, classificar 1.200.000 imagens, né? De um dataset, esse dataset chamado ImageNet, e essas imagens seriam classificadas em 1.000 classes diferentes. Então, isso aqui é a competição de 2010. 2010 foi o primeiro ano da competição, tá? E o breakthrough, na verdade, desse trabalho, dessa proposta e dos resultados, é a implementação otimizada de uma convolução em duas dimensões, então, convolução, na verdade, que trabalha com imagens, duas dimensões, em CUDA. Então, CUDA é o sistema, é o framework da NVIDIA para processamento paralelo, né? E isso foi feito em cima, tá, de GPUs, dos modelos GTX, pronto, aqui, 378, bom, não tem próximo, mas com 3 GB de memória, tá? A rede, ela foi treinada em subconjuntos do dataset ImageNet, vou falar um pouquinho mais sobre o dataset, e eles conseguiram melhor desempenho, né? E o desempenho aqui tem algumas métricas bem específicas para desempenho, e eles conseguiram melhor desempenho quando colocaram nessa competição, né? Com as outras propostas, tá?
A característica do dataset utilizado, então, primeiramente, eu vou falar sobre o dataset ImageNet, talvez vocês já tenham visto nas aulas anteriores, mas basicamente são 15 milhões de imagens, 22 mil categorias, então categorias podem ser casas, pode ser animais, enfim, várias categorias, a gente pode navegar nesse dataset, é tudo público, né? Essas imagens elas foram coletadas da web, e elas foram anotadas por pessoas, né? Então, pessoas utilizando o Amazon Mechanical Turk. Então, e eu lembro que a Larissa mencionou sobre o Amazon Mechanical Turk. E, enfim, aqui está um exemplo de anotação feita através de crowdsourcing. Em 2010, foi proposta essa competição do ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, né? Então, essa competição de 2010, basicamente, eram 1.000 imagens para cada uma das 1.000 categorias ou classes, né? A composição do dataset aqui, treinamento do modelo eram 1.200.000 imagens, validação 50.000 imagens e teste 150.000 imagens. Foi disponibilizado os rótulos para os dados de teste nessa competição de 2010. Na competição de 2012, não foram disponibilizados os rótulos dos dados de teste, tá? Então, com esses rótulos, eles puderam fazer comparações com outros trabalhos, que foi o que foi publicado nesse artigo de 2012. Preparação de dados, basicamente, a AlexNet é uma arquitetura que tem como entrada dados de dimensionalidade fixa, né? 256 por 256, então eles tiveram que fazer uma reescala das imagens. Então, basicamente, o que eles pegaram a dimensão menor que 256 e escalaram até 256, e depois eles, com essa imagem resultante, eles pegaram a parte central, eles cortaram a parte central da imagem. Assim, eles obtiveram a imagem 256 por 256. Tá? Então, isso já mostra que tem preparação dos dados e mostra que tem uma preocupação com os dados de entrada, né? Principalmente agora trabalhando com esse tipo de rede, que é tem muita sensibilidade com tamanhos, com os tipos de escalas e cores, por exemplo, nas imagens. Então, você tem que tomar muito cuidado ao trabalho. Alguns exemplos de imagem nesse dataset. Então, aqui nós temos uma cheetah, né? Nós temos aqui um bullet train, isso aqui seria um trem-bala. Não sei quanto esse aqui anda, eu sei que o Eurostar acho que vai a 300 km/h, não sei se queria mais ou não, mas eu acho que isso aqui me parece ser em alguma estação na Ásia, tá? E uma lupa, tá? Então, isso aqui são alguns exemplos das imagens do dataset, tá? Acho que é importante também mencionar que talvez hoje a gente está meio que acostumado, né? Mas me pareceu algo também que eles uma decisão de projeto que eles colocaram, tá? Foi o uso de reluz, acho que assim se fala em português, né? Como função de ativação para as redes. Eles fizeram até alguns testes, né? E aí aqui nesse gráfico aqui nós temos a taxa de erro no treinamento. Então, se tiver uma rede neural com 4 camadas convolucionais utilizando essa função de ativação reluz, nós temos, na verdade, nós chegamos a 25% da taxa de erro, 6 vezes mais rápido comparado com outras funções de ativação, nesse caso, com uma tangente hiperbólica. Então, aqui eu acho que tem um resultado interessante, né? E isso, obviamente, de novo, tudo que foi pensado, e vocês vão ver agora como a arquitetura foi pensada, foi justamente pensando como tornar isso realidade, né? Como treinar isso num sistema computacional, né? Então, por isso o uso de GPUs e por isso esse tipo de decisões de projeto, né? Então, essa função de ativação, só relembrando, acho que vocês viram com o Ricardo, né?
ela tem todo esse nome bonito, né? Rectify the Linear Units, né? Mas, na verdade, o que ela faz é apenas se a saída for negativa, ela torna zero. Basicamente, é isso que ela faz, né? Então, vocês podem ver esse gráfico aqui embaixo, e é isso que ela está fazendo aqui. Apesar desse nome todo bonito aqui, parece complicado, mas é isso que ela está fazendo aqui, né? Mas isso aqui tem um grande impacto, que você vê nesse gráfico à direita aqui, né? Em convergir mais rápido, né? Comparado com outras funções de ativação. E, novamente, cabe lembrar que um dos grandes desafios era a convergência do modelo, né? Chegar num resultado plausível do modelo dentro de um tempo, digamos, razoável, né? E vocês vão ver que eles demoraram 5 ou 6 dias nesse sistema, tá? Bom, treinamento múltiplas GPUs, eu acho que isso aqui para mim, é também uma grande contribuição desse trabalho, tá? Isso em 2009, 2010, a NVIDIA não se chamava uma empresa de inteligência artificial, como ela se chama hoje, né? E, a partir desse momento, teve uma grande explosão para esse tipo de arquitetura vetorial altamente paralelizável, né? Com forma de fazer aquelas operações que são multiplicação de matriz, que são funções inerentes para todo esse processamento gráfico que é feito, né, nas placas gráficas até então, né? E essa operação estava ali, nessas máquinas vetoriais, disponível e altamente paralelizável. Então, por exemplo, essa GPU que eles utilizaram, a GTX 580, trabalha com 512 CUDA cores. Então, CUDA cores são essas pequenas unidades que ficam dentro da arquitetura da GPU da NVIDIA, né? Que são unidades que têm funções, são unidades, na verdade, aritméticas que funcionam, né, em paralelo dentro da arquitetura chamada SIM, né, SINT, né? Single Instruction Multiple Data, né, que são as arquiteturas vetoriais. E a sacada deles foi utilizar 2 GPUs. Então, eles pensaram, bom, a gente precisa talvez uma escala maior, vamos conectar 2 GPUs, né? Eles, inclusive, fizeram essa conexão utilizando até memória compartilhada, tá? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma alocação, metade dos kernels rodando numa GPU e a outra metade dos kernels rodando em outra GPU. É assim que eles fizeram essa separação. Obviamente, de novo, até aquele momento, isso aí era muito novo, né? Obviamente, hoje tem todo tipo de particionamento do problema em múltiplas GPUs, por exemplo, já se trabalha com isso, né? E trabalhado com 90 ciclos de passagem no dataset, 90 épocas, né? Para esse 1.200.000 imagens. Em torno de 5 a 6 dias de duração de treinamento, tá? Eu coloquei alguma comparação nos dias de hoje. Então, hoje tem essa GPU, né, chamada NVIDIA V100, tá? É uma GPU muito utilizada em data centers, né? A gente na FURG, na verdade, adquiriu um cluster que a gente deve ter aqui umas 6 ou 7 dessas V100, tá? Mas basicamente são GPUs que elas têm 32 gigabytes de memória, tem 5.120 CUDA cores em cada uma das GPUs. Olha só, isso aqui são 10 vezes mais CUDA cores que eles utilizaram em cada uma das GPUs lá em 2009, 2010. Tem 640 tensor cores. Aqui já, de novo, já são unidades bem especializadas, né? Também trouxe aqui uma outra GPU. Esse aqui é um modelo embarcado que a NVIDIA fez faz 2 anos, né? A última versão lançada esse ano tem 4 gigabytes e tem 128 CUDA cores. Então, você consegue ver aqui, ó, o que hoje se chama de sistema embarcado, né? 128 cores, e aqui nós temos 512 CUDA cores, que foi utilizado nessa máquina em 2009, 2010. O que quero dizer? Quer dizer que, possivelmente, hoje, com algumas unidades de adição nano, se consiga, obviamente, tem toda a parte de sincronização, esse é um grande problema, se consiga treinar esse tipo de rede. Tá?
Sem querer, digamos assim, apavorar vocês, eu trouxe aqui a arquitetura da rede, para falar um pouquinho mais sobre a arquitetura da rede, tá? Ela é uma arquitetura simples, apesar de todos esses diagramas aqui, tá? Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos as nossas imagens de entrada, tá? Essas imagens de entrada, elas passam por kernels, esses kernels são kernels que têm janelas de 11 por 11, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, aqui são janelas de 11 por 11 que passam por essa imagem de entrada, e é utilizado de novo aqui, olha só, um stride de 4, significa que essas janelas elas vão pular 4 células, né, para a próxima convolução. Por isso que se fala em stride de 4 aqui. Aqui já pensando naquilo que eu falava na otimização de espaço, né? Bom, a primeira camada, né? Nós temos depois a segunda camada. A segunda camada, ela trabalha com kernels que são 5 por 5, olha só o tamanho das janelas aqui, 5 por 5, para a aplicação desses kernels, né? E também, uma coisa interessante aqui que eu falei, aqui nós temos 48 imagens que são empilhadas, né? E aí o processamento acontece que nós fazemos, fazemos a convolução, né, na janela, que aplicamos o kernel naquela janela, tá? Mas também nós, além disso, nós entramos em profundidade aqui, aplicando o mesmo kernel nas 48 instâncias, ou 48 imagens que nós temos dentro daquela camada, tá? E, de novo, como eu falei, isso aqui, existe limite de memória, né? E eles falam bastante sobre isso, né? Eles falam muito que as grandes limitações que eles tinham eram a memória que eles tinham disponível na GPU, que eram 3 GB, né? E como eu mostrei hoje, aquela V100, por exemplo, que não é a última versão da NVIDIA, né? Tem agora a A100, né? Que tem, se não me engano, consegue chegar a 96 GB de memória, tá? Então, você consegue ver de 3 GB para 32 GB, que é a V100, por exemplo, essa que nós estamos adquirindo aqui na FURG. Você consegue ver a quantidade de memória que a gente tem para fazer esse processamento, tá? Bom, funciona como? Funciona que essas camadas, elas estão interconectadas, tá? Essas interconexões, elas são descritas no arquivo. Tem um arquivo que descreve exatamente as camadas, descreve como elas são conectadas, tá? Um arquivo tipo metadata, tá? Então, acontece aqui já nessa segunda camada max pooling. Então, basicamente, o max pooling é aquele kernel que nós vimos que nós pegamos os valores que estão na janela e computamos o valor máximo ali, e esse valor máximo representa o volume daquela janela, e aí a gente tem, de novo, uma simplificação, uma diminuição do tamanho, né? Bom, chegando aqui mais para as camadas aqui digamos, à direita, né, mais para o final, nós temos camadas densas, né, e aqui densa são as camadas que são todas elas conectadas, ou fully connected, como nós chamamos, tá? E depois todas elas estão conectadas por uma função chamada softmax, tá? Então, softmax faz exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Ela cria uma função, na verdade, ela cria uma distribuição, né, entre todas as categorias de saída, né, e atribui a cada uma das categorias uma provável semelhança daquela categoria com a categoria alvo, né? Então, por exemplo, se nós temos aqui, por exemplo, 1000 categorias, nós temos gato, cachorro, casa, e nós podemos ter probabilidade celular de 70% que é um gato e realmente é um gato, ou não, e assim vai, tá? Bom, eu coloquei aqui são os caminhos da GPU, que foi algo bem interessante que foi trabalhado, tá? Então, metade dos kernels, eles funcionam em cada uma das GPUs, como eu falei, e a camada, por exemplo, 2 e a camada 3, elas se comunicam
né, os kernels, na verdade, dessas camadas se comunicam dentro da mesma GPU, né, como vocês podem ver aqui e aqui em cima. Porém, existe uma comunicação entre as GPUs das camadas, essa aqui, camada 3, com a camada 4. Vocês podem ver essas comunicações aqui. Obviamente, eles tentaram evitar isso aqui, mas isso aqui possivelmente é processo de sincronização e que também deve ter algum tipo de dependência de dado para fazer esse tipo de conexões entre GPUs, mas isso aqui é algo que eles tentaram evitar ao máximo. Por quê? Porque isso aqui tem impacto muito grande no desempenho, porque tem que fazer sincronização e possivelmente tem que mover dados de memória local a outra memória local, apesar de que eles trabalharam tentaram, na verdade, trabalhar com uma ferramenta de memória compartilhada. Bom, eu acho que sobre isso aqui, alguns resultados bem interessantes, né? Então, a AlexNet obteve esse resultado chamado top 1, né? Top 1 e top 5. Então, top 1, 37,5% de taxa de erro e top 5, 17% de taxa de erro. Isso comparado com os outros competidores, né, que tiveram 45,7, 25,7, 47,1 e 28,2, tá? Isso aqui é uma métrica interessante, né? Então, esse top 1, top 5 é uma métrica bem específica, tá? Mas, basicamente, o top 5, ele é a fração de imagens do nosso dataset de teste, né? Na qual o rótulo correto não está entre os 5 rótulos considerados mais prováveis pelo modelo, tá? Então, dando um exemplo, se o nosso modelo, ele, obviamente, nesse caso, são 1000 classes, né? Então, tem um ranqueamento dessas probabilidades, né? Mas digamos que as 5 primeiras classes, né, dentro desse ranqueamento, seja, por exemplo, cachorro, né? Gato, galinha, casa, né? E barco, né? Esse aqui é o nosso modelo deu como saída como top 5, né? Se o rótulo correto ele não está entre esses 5, tá? Isso significa uma taxa de erro, aumenta a nossa taxa de erro. Basicamente isso. Que quer dizer essa métrica, uma métrica interessante. Tá? Bom, alguns resultados de reconhecimento de objetos. Aqui nós temos um navio, né, mercantil de contêineres. Então, aqui embaixo da imagem é o rótulo correto, né? E aqui embaixo nós temos digamos assim, as 5 mais prováveis, né, categorias encontradas pelo modelo AlexNet, né? E nesse caso aqui, container ship fechou. Então, aqui nós temos um acerto aqui, top 1, né? Então, esse aqui é um acerto top 1. Aqui também tem um acerto top 1, né? Aqui nós temos essa imagem aqui, claro que isso aqui é uma sacanagem, mas nós temos aqui as cerejas na frente, né? O Dalman atrás. O modelo, ele, na verdade, o rótulo era a cereja, olha só, mas o modelo ele colocou com maior probabilidade que fosse um Dalman, né? E colocou grape e enfim, que é parecido, e current, mas não colocou cherry entre os 5 tops aqui. Então, esse aqui é um erro top 5, por exemplo, né? Então, bom, mas em geral, extremamente, digamos assim, muito melhor do que as outras. As outras entradas ali. Eles falam até um pouco da arquitetura das outras. Elas não utilizaram redes neurais, utilizaram várias combinações de modelos do que eu até chamei de aprendizado de máquina clássico, né? Então, vários ensembles para chegar naqueles resultados, e aqui eles utilizaram essa rede neural utilizando convolução nessa forma aí, tá?
eu particularmente gosto muito dessa intersecção entre toda a parte de aprendizado de máquina e redes neurais profundas, né? E arquiteturas otimizadas para que a gente consiga, de forma mais eficiente, treinar essas redes neurais, né? E aqui eu trago um trabalho publicado em 2017. Então, esse aqui é uma arquitetura de um sistema proposto pelo Google. Esse projeto aqui, ele rodou em tempo recorde, foram 18 meses de início ao fim do projeto, em que teve o projeto do que é chamado hoje de TPU, né? Então, os Tensor Processing Unit, né? Então, esse foi o primeiro projeto de uma TPU, tá? Então, o grupo por trás é o grupo que tem muita experiência com arquiteturas de computadores, tá? É o grupo da Universidade da Califórnia em Berkeley, que hoje faz parte desse grupo do Google que trabalha com essas TPUs. Mas vocês podem ver aqui, olha que interessante aqui, isso aqui implementado em hardware, né? E nós temos aqui essa unidade de multiplicação de matrizes, né? Então, a gente tem 64 mil unidades aritméticas que fazem multiplicação de matriz. Na verdade, o que eles fazem é uma multiplicação de matriz e uma adição, é chamada de uma operação de MAC, tá? Dentro dessa arquitetura. Tem implementado funções de ativação, né? Então, as funções de ativação que vocês viram com o Ricardo, essa que eu mencionei também, ReLU, Sigmoid está aplicado, está implementado aqui, tá? Isso aqui é tudo implementado no sistema, tá? Obviamente tem muito controle, enfim, tem toda a parte de controle, tá? Mas basicamente essa arquitetura, essa TPU, tá? E os resultados são bem interessantes desse trabalho aí. Elas mostram, se eu não me engano, é um ganho de 70 vezes sobre as GPUs, tá? Então, as GPUs, elas foram ainda são muito utilizadas para por serem o quê? Máquinas vetoriais, permitirem uma instrução, múltiplos dados, paralelizar, principalmente multiplicação de matrizes, tá? Elas têm um ganho absurdo comparado com CPUs, tá? Mas esse tipo de arquitetura agora que proposta, e tem várias outras propostas de arquiteturas, né, semelhantes, ela consegue ser mais eficiente ainda do que GPUs, tá? E isso são as TPUs que hoje estão nos datacenters do Google. Se não me engano, estão na versão 3. Acho até que eles estão vendendo vendendo, acho que até o hardware em si, tá? Mas uma coisa interessante que eu gostaria de trazer para vocês aqui, só para finalizar, é que o que eu achei interessante, tá? Esse aqui é a maneira como eles fizeram a composição do workload. Então, esses trabalhos de sistema, eles trabalham muito com workload. Esses workloads são utilizados para colocar o sistema sobre vários tipos de estresse, né, para chegar nos limites do sistema. E é basicamente isso que se apresenta nesses tipos de sistemas, né? E o que eu achei interessante é que eles colocam, tá? É que no workload que foi baseado no workload real dos servidores do Google, em que tem aplicações rodando redes neurais, tá? Que 61% desse workload dos servidores do Google em 2016, eu não sei se mudou muito hoje, enfim, mas o que eu achei interessante é que 61% são redes neurais convencionais fully connected, olha só, fully connected aqui, tá? Que vocês viram ontem na aula do Ricardo, tá? 29% são redes, são redes com memória LSTM, muito utilizada para dados sequenciais, tá? 29%, e 5% CNNs, tá? O que eles colocam até no artigo, porque isso foi uma descoberta que eles fizeram, acabaram fazendo como um byproduct desse trabalho, porque eles tiveram que encontrar o workload. Eles colocam no artigo que tem muito esforço
ainda hoje, muito esforço de criar otimizações em hardware para redes CNNs. E o que eles observaram é que no data center do Google, as aplicações elas eram muito mais MLPs, LSTM. Isso vai mudar, né? Eu imagino que vai mudar, enfim. Mas eu achei interessante trazer para vocês, porque era um dado que me interessou quando eu li esse artigo, e para dizer que hoje tem talvez um dos momentos mais interessantes para conectar todas as disciplinas de arquitetura de computadores com toda a parte de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina. Por que eu falo isso? Porque a direção que tem se tomado em arquitetura de computadores hoje é fugindo de arquiteturas genéricas, né, tipo CPUs ou até GPUs genéricas, para essas arquiteturas que são específicas a aplicações, né? Voltando um pouquinho, 30 anos atrás, onde a gente tinha coprocessadores, por exemplo, aqueles coprocessadores aritméticos que nós tínhamos antes, que ao longo das 2 décadas acabou sendo incorporado nas CPUs, por exemplo, né? Então, tem uma direção. E uma das aplicações é arquiteturas para fazer o treinamento eficiente de redes neurais, redes neurais, né, que seja redes neurais, né, pode ser o que a gente chama de shallow, né, MLPs, ou profundas, né, como a gente viu hoje na aula. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero estar ajudando com vocês, no aprendizado de vocês. Eu estou muito feliz que vocês ainda estão aí 7/17, acho que talvez tenham me passado no tempo, e também dizer que eu acho que vocês vão fixar muito desses conceitos fazendo, né? Então, acho que vocês vão treinar a primeira rede neural profunda com o Fred, né? E dizer que eu estou à disposição para vocês, para ajudar vocês, enfim, podem entrar em contato. Muito obrigado.